Nem os épicos e as tragédias gregas, nem os roteiristas dos maiores filmes de drama seriam capazes de escrever o que aconteceu com o Botafogo nesta reta final de Campeonato Brasileiro 2023. Sejam bem-vindos ao canal Um Torcedor. Para você que está chegando agora aqui pela primeira vez, se você quiser receber mais vídeos é só se inscrever no canal. E antes de ir embora, deixe o seu like, também avalie o vídeo, porque o seu like é o combustível para que a gente continue o trabalho que estamos fazendo. Lembrando vocês que este vídeo é a parte 2, é uma continuação de um vídeo que a gente já vinha falando sobre tudo isso que aconteceu com o Botafogo nessa temporada. No primeiro vídeo a gente falou mais sobre os fatos, os números e tal. E agora vamos ver um pouco daquilo que eu chamei dos requintes de crueldade pelos quais a equipe e os torcedores passaram com toda essa história. Então, voltando mais ou menos de onde a gente parou, né? O Botafogo tinha feito um excelente primeiro turno, vivia um conto de fadas, tudo ia muito bem. No começo do segundo turno começa a perder um pouco de rendimento, mas ainda tudo sob controle, é uma coisa normal no futebol, né? Variações aí de performance. Só que no dia 29 de outubro, o Botafogo enfrenta o Cuiabá jogando em casa. E aqui começa uma sucessão de acontecimentos inacreditáveis. Vendo seus rivais se aproximando pouco a pouco e reduzindo a distância, a equipe entrou ali no modo pressão, no modo tensão, do qual não conseguiu sair até agora, né? Demonstra estar bem baqueado, a equipe está psicologicamente destruída. Começa nesse jogo contra o Cuiabá, em que o Botafogo jogava em casa. Jogando em casa, a equipe tinha um retrospecto muito bom. Cuiabá é uma equipe do meio da tabela, né? Não está entre os líderes, mas também não está perto de correr risco de ser rebaixado. E mais uma vez, jogando nos seus domínios, o Botafogo faz uma partida com bastante volume de jogo, ataca bastante, finaliza bastante, mas não consegue fazer o gol no Cuiabá, o gol não sai. Até tem um gol anulado, se eu me lembro bem, mas o gol não sai. E de repente, numa jogada esquisita, uma saída estranha ali do goleiro, quase no meio de campo do Lucas Perry, o atacante do Cuiabá, que havia finalizado só 2 vezes na partida, ganha uma dividida, a bola sobra para ele ganha na velocidade, faz o gol 1-0, o Botafogo sai derrotado. Foi um golpe duro, porque você fez um jogo em que você geralmente venceria, criou mais do que o adversário e saiu derrotado dentro de casa. Psicologicamente isso atrapalha? Com certeza atrapalha, até porque a próxima equipe que ele enfrentaria seria também em casa o Palmeiras, que era o time que vinha se aproximando mais, vinha encurtando essa distância. E ele já havia perdido o último jogo, perdeu a chance de ampliar a sua vantagem e agora enfrentaria aquilo que seria basicamente uma final. Vencendo o Palmeiras, ele quase descartaria a equipe paulista da competição. E o jogo começa bem para o Botafogo, hein? No primeiro tempo, avassalador, o Botafogo faz 3-0, Palmeiras perdido em campo. O Botafogo se aproveita, faz os seus contra-ataques do jeito que tem que ser, praticamente liquida o jogo, pelo menos na cabeça de muitos torcedores, até que saíram do estádio. Torcedor que fez tatuagem, agora com as redes sociais, né, muita gente gravando stories dentro do estádio, falando acabou, já é nosso, não sei o quê. E esse jogo ganha ares, assim, indescritíveis. A equipe vencia por 3-0, no começo do segundo tempo o Palmeiras acha um gol, 3-1, esboça uma reação, mas ela é contida, não há tanta pressão assim, o Palmeiras não consegue ainda jogar tão bem, e o Botafogo acaba por ter um jogador expulso. Até então, o jogo mais ou menos sob controle, tanto que na sequência, a equipe da casa quase faz mais um gol, sai lá na cara do gol e sofre um pênalti. Pênalti discutível ou não, sei que tem gente que acha que não foi, mas isso estamos falando já dos 30 e tantos minutos do segundo tempo. A sua equipe vence por 3-1, um jogo em casa, tem um pênalti a favor, ele é cobrado e desperdiçado. Não só você perde a chance de fazer 4-1, como vê na sequência, em questão de poucos minutos, o Palmeiras fazer 3-2, 3-3 e no último lance do jogo 4-3. Uma virada de 3-0 para 4-3 dentro da sua casa, com pênalti desperdiçado, sofrida diante daquele rival que é o que vinha se aproximando, que você tinha medo que encostasse, e agora ele encurta ainda mais a distância e coloca uma pressão ainda maior. Seria um resultado muito ruim, mas o Botafogo ainda estava na frente, ainda tinha jogos por fazer, mantendo o controle, mantendo a estabilidade emocional, ainda conseguiria manter a dianteira, não seria necessariamente um problema. Perder o duelo direto não tem problema se você vence os demais jogos contra as outras equipes mais fracas. Mas isso não aconteceu, porque logo na sequência, um clássico do Rio de Janeiro. O Vasco da Gama enfrenta o Botafogo, o Vasco da Gama jogando em casa, e o Botafogo perde mais uma vez com uma boa jogada do Vasco, que acaba por fazer o seu gol e o Botafogo não consegue reagir. Esta derrota, de todas essa sequência que a gente vai listar aqui, acho que é a única derrota assim normal. O Vasco jogou, conseguiu um gol dentro das circunstâncias da partida, e também não deveria ser um problema se todos os outros jogos também não estivessem comprometidos, como nós vamos ver a seguir. Porque o Botafogo, saindo dessa derrota no Clássico, ele vai enfrentar o Grêmio, jogando em casa novamente, mais uma chance, mais um candidato ao título a essa altura da competição.
E o Botafogo mais uma vez começa o jogo bem, abre ampla vantagem, faz 3-1 sobre o Grêmio e agora sim, não pode acontecer de novo uma virada daquelas, né? Tava 3-1 contra o Palmeiras, ficou 4-3 e obviamente o destino ele prega peças. Em 9 minutos o Luiz Soares faz 3 gols, o Botafogo sofre mais uma virada, não consegue reagir e sai derrotado mais uma vez de uma maneira catastrófica. Outro resultado épico diante do seu torcedor, jogando em casa, mais um resultado contra um pretendente a título que machuca, né? Deixa o torcedor bastante magoado e o time dentro de campo também. Mas há uma chance de recuperação. Dentre todos os candidatos ao título a essa altura, também há o Bragantino, Red Bull Bragantino. E o Botafogo vai enfrentá-lo fora de casa. É um jogo duro, provavelmente será um jogo difícil. E o Red Bull Bragantino sai na frente, faz 1-0. O Botafogo tem força mental, tem energia para fazer a virada. E se coloca numa situação ótima. Se ele vence o Red Bull Bragantino aqui, ele já elimina um candidato à disputa, já ganha mais 3 pontos, a situação fica boa. Só que mais uma vez, lá no finalzinho do jogo, falta um pouco de concentração, falta um pouco de estabilidade emocional. Um jogador do Red Bull Bragantino sai livre e faz o gol de empate já nos acréscimos do segundo tempo, o que era uma vitória de virada muito boa fora de casa, vira um resultado amargo, com sabor ruim na boca, que não sairia tão cedo, porque o Botafogo enfrenta o Fortaleza. Num jogo atrasado, que estava sendo ali descontado, é de uma rodada anterior, mas foi jogado a essa altura da competição. O Botafogo sai perdendo, busca o empate. Sai perdendo, busca o empate de novo. E aqui parecia que, o Fortaleza não estava exatamente num grande momento aqui, mas um empate fora de casa, o time saiu atrás, conseguiu empatar, demonstrou poder de reação. Será que agora vai? A essa altura o campeonato já não estava nem um pouco confortável e a liderança do Botafogo já estava comprometida. O Botafogo recebe o Santos jogando em casa, Santos lutando contra o rebaixamento, abre 1-0, estava vencendo praticamente o jogo inteiro. O Santos não criou nada, o Santos não jogou nada, o Botafogo foi dominante e praticamente de novo, no último lance do jogo, já no segundo tempo, para lá de Deus me livre, bola cruzada na área, o Santos consegue o empate. Então veja, pessoal, estamos falando aqui já de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogos em que a equipe vem patinando, vem sofrendo para as equipes mais fracas, vem tomando viradas épicas e gols nos acréscimos e praticamente todo o jogo. E é esse que nós temos aquilo que seria um momento de alívio do Botafogo, que foi a última rodada em que ele ia enfrentar o Curitiba, uma equipe já rebaixada, uma equipe que ia jogar no seu estádio sem torcida, já não pretende mais nada no campeonato, tecnicamente não é das melhores. O Botafogo mais uma vez tinha tudo para vencer, retomar a confiança. Logo no primeiro tempo tem um jogador expulso, parece que tudo vai pelo ralo, mas aí o Curitiba tem um jogador expulso também. O Botafogo consegue se aproveitar, luta até o final, não consegue fazer o gol, mas no último minuto de jogo consegue um pênalti a seu favor. Dessa vez o Tiquinho Soares, que havia perdido lá contra o Palmeiras naquela virada época, bate e faz o gol. Então agora sim, sai zica, acabou a patifaria. Quando a bola é reposta em jogo, o Curitiba vem para o ataque, cruza a bola na área mais uma vez, nos acréscimos e faz o gol de empate. E o Botafogo não conseguiu vencer de novo. 8 partidas seguidas sofrendo o pão que o diabo amassou e 9 sem vencer, porque antes de tudo isso ele havia empatado contra o Atlético Paranaense também, mas o empate contra o Atlético Paranaense é um resultado, vamos dizer, que é considerado normal. E dentro dessa sequência, mais uma vez insisto, a derrota para o Vasco da Gama também seria considerado normal. Você empatar um jogo ou outro aqui também não seria estranho. Empatar com o Bragantino fora de casa, um resultado aceitável. Contra o Fortaleza já teve um momento melhor. Mas vamos dizer que também fosse. A questão, além dos resultados em si, é o modo como eles aconteceram, que foi moendo a equipe do Botafogo. Porque toda vez que você parecia ter um alívio, uma ponta de esperança de que a situação ia se reverter, tudo era puxado para baixo de novo, logo na sequência não dava nem tempo de comemorar. Todo alívio acabava virando, na verdade, mais um sofrimento. E o moral da equipe, o psicológico, foi sendo triturado e isso até gera essa espiral de derrotas mesmo, porque a equipe passa a jogar pior, passa a ter problemas de atenção, problemas emocionais, isso faz com que a equipe erre mais, sofra esses gols mirabolantes que tem sofrido. E assim foi o campeonato até aqui do Fogão, que ainda enfrenta o Cruzeiro jogando em casa e depois o Internacional fora de casa. Vamos ver que histórias nos aguardam para esses confrontos. De repente esse vídeo até fica desatualizado, porque nesses 2 jogos finais ainda tem mais alguma coisa épica acontecendo, seja por bem ou seja por mal. E se acontecer, obviamente você ficará sabendo, você que é inscrito aqui no canal. Se não for ainda, inscreva-se, porque a gente vai fazer o acompanhamento até o final do campeonato de tudo que acontece, obviamente não só com o Botafogo, certo, pessoal? Então agradeço a todos vocês que acompanharam até aqui, eu espero todos vocês em breve e até a próxima. Fui!